Senhor. Deus abençoe a cada um nessa noite. Estou feliz de estar aqui nessa noite mais uma vez por essa oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor neste lugar. Mas confesso que bate aquele nervosismo, como sempre, nessa noite, mas devemos pregar a palavra da mesma maneira nessa noite. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. Uma palavra bem conhecida nessa noite. Jó, capítulo 14, versículo de número 7 a seguir. Amém? Todos acharam? Jó capítulo 14, versículo de número 7, depois de Salmo. Amém? Vou estar lendo nessa noite, diz assim, ó. Porque ainda há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Somente até que nessa noite pode se assentar, adorando ao Senhor nessa noite. Você continua em espírito e adoração neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos a respeito da vida de Jó nessa noite, e nós vamos observar neste lugar nessa noite o que Deus faz na vida de um homem quando Deus quer provar a fé dele, quando Deus quer honrar essa pessoa, quando Deus quer fazer algo grandioso na vida dessa pessoa. E nessa noite nós observamos, se nós olharmos no capítulo 1 do livro de Jó, nós podemos observar que Deus observa e fala a respeito da vida deste homem chamado Jó. Nós podemos observar que muitos dão testemunho de si mesmo, mas se nós observarmos nessa noite a palavra do Senhor, Deus dá testemunho da vida de Jó, é o próprio Deus que dá testemunho da vida de Jó, é o próprio Deus que conta o seu testemunho, a sua história, e nós podemos ver que Deus narra quem é Jó dentro da Bíblia Sagrada, e Deus fala a respeito de Jó, dizendo que Jó é um homem íntegro, um homem reto, e que se desviava do mal, uma pessoa que temia ao Senhor, uma pessoa que carregava consigo uma fé grande, uma pessoa que vivia nos caminhos do Senhor e que se desviava de todo o mal. Nós podemos ver que Deus fala bem de Jó. Nós podemos ver que Deus fala bem a respeito da integridade de Jó com Deus, a sua fé com Deus. E se nós observarmos mais embaixo, quando Deus fala a respeito da testemunho da vida de Jó, sempre vai levantar o inimigo para tentar desfazer aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Quando Deus dá testemunho da vida de Jó, o inimigo aparece até Deus. E se nós observarmos agora no capítulo 1, no versículo 6, nós vamos ver que o inimigo ele começa a entrar em ação para tentar destruir aquilo que Deus observou na vida de Jó. Quando Deus dá testemunho de Jó, o inimigo ele se levanta para fazer aquilo que ele quer fazer sobre a vida de Jó. A história diz que os filhos de Deus se reuniram para ter uma reunião nos céus. Quando a Bíblia diz os filhos de Deus, a Bíblia está falando dos anjos. Os filhos de Deus se reuniram para ter uma reunião, e a Bíblia diz que então Satanás aparece
diante dessa reunião, porque nós sabemos que aquele que um dia passou pela presença do Senhor, aquele que um dia mergulhou nas águas do Senhor, aquele que um dia teve o sangue do Cordeiro derramado sobre a sua vida, ele conhece o caminho de volta para casa. Talvez você seja essa pessoa nessa noite, talvez você um dia passou pelas mãos do Cordeiro, talvez você um dia passou pelas mãos de Jesus Cristo nessa noite, e você chegou aqui nessa noite porque você conhece o caminho aonde você sempre deveria estar, que é a casa do Senhor. Aquele que um dia deixou a casa do Senhor sabe o caminho de volta, sabe voltar aos pés do Senhor, e você está aqui porque sabe que o caminho é estar na presença do Senhor nessa noite. Talvez você se perdeu um dia, mas nessa noite Jesus Cristo te achou neste lugar, e para te dizer que ainda tem jeito nessa noite para a tua vida. E nós sabemos que então ele vai até essa reunião, e Deus pergunta a ele dizendo: olha, de onde tu vens? Nós podemos observar que Deus interroga a Satanás dizendo: olha, de onde tu vens? Ele diz: de passear e rodear pela terra. Nós sabemos que o inimigo ele vive 24 horas diante das nossas vidas, procurando algo que possa fazer para destruir aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E Deus interroga dizendo: olha, de onde tu vem? Ele fala: de passear por essa terra. Aí Deus começa novamente a fazer testemunho da vida de Jó. E Deus chega a Satanás dizendo: olha, tu observaste o meu servo Jó. Nós podemos observar que Deus claramente neste capítulo está falando novamente a respeito da vida de Jó, da integridade de Jó, da fé de Jó que ele tinha a Satanás. Porque Satanás, observando, ele começa a se perguntar a Deus dizendo: olha, você porém cerca Jó de bens materiais, porém você protege a Jó, porém o Senhor guarda a Jó. E começa essa interrogação, porque o Satanás, observando a história, observando a vida de Jó, ele pensa que Jó está servindo ao Senhor porque Deus cerca ele de riquezas. Satanás pensando que Jó adorava ao Senhor porque ele mantinha Jó em sua integridade, em riqueza, em abençoar a vida de Jó. Mas quando Deus dá a permissão de Satanás ir até a vida de Jó, tirar tudo que Jó tem, menos tocar na sua vida, aí nós podemos ver que aquilo que Jó tinha não estava ligado nas suas riquezas, aquilo que Jó tinha não estava ligado aos seus bens materiais. E eu quero dizer para você nessa noite, lançando a primeira profecia para a tua vida: você está aqui nessa noite não é porque você carrega bens materiais, você está aqui nessa noite é porque você carrega algo dentro de você que muitos não têm. O que é isso, pregador? Você carrega o espírito de adorador nessa noite. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, eu não sei o que você veio oferecer ao Senhor nessa noite, mas eu vim aqui oferecer a minha adoração ao Senhor nessa noite. Não sei se você saiu da sua casa adorando, eu não sei se você saiu da sua casa deixando algo lá, mas eu quero dizer que quando você entra aqui neste ambiente, a glória do Senhor ela muda a tua vida. Quando você chega num ambiente aonde tem presença do Senhor, tudo tem que ser restaurado. Aonde você chega, a presença do Senhor se faz presente. Deus começa a mudar o ambiente desse lugar. Deus já começa a mudar o cativeiro da tua vida. Deus começa a entrar com providência. Deus começa a restaurar aquilo
que estava perdido. Eu não sei o que você deixou lá fora, eu não sei o que você perdeu lá fora, mas aquilo que você necessita está aqui nessa noite. É a presença dele que está no ambiente. E nós, irmãos, nós observando que quando Satanás interroga Deus dizendo: olha, porventura o Senhor cerca Jó, porventura o Senhor rodeia Jó de riquezas. Aí Deus dá a permissão, que nós podemos observar que diante das dificuldades que nós temos, nós vamos observar que muitas das vezes nós falamos assim, é coisa do inimigo. Irmãos, a maioria é coisas que Deus permite. Se nós observarmos nessa noite, a palavra do Senhor fala que Deus dá permissão ao diabo para tocar tudo enquanto Jó tinha, arrancar suas riquezas, arrancar tudo aquilo que ele tinha, os animais, os seus filhos. Aí o inimigo ainda provoca a Deus dizendo: olha, se eu tocar, se eu tirar, Jó vai blasfemar diante da tua presença. Mas o interessante é que a fé de Jó não está firmada naquilo que ele tem. A fé de Jó está firmada em Deus. Nessa noite a tua fé tem que estar firmada no Senhor neste lugar. A tua fé tem que estar firmada em Jesus nessa noite. A tua fé tem que estar firmada na rocha. Assim como quando Jesus chegou a Pedro dizendo: olha Pedro, o teu nome é Pedro, pois és rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem que estar firmado na rocha nessa noite, senão o vento vem e derruba aquilo que Deus fez na tua vida. Se firma na rocha nessa noite, porque Deus tem algo grande para a tua vida. Mas pregador, Deus permitiu eu passar pelo vale, Deus permitiu eu passar pela dificuldade, Deus permitiu eu passar pelo deserto. Ei, meu irmão, é melhor você estar passando por esse vale, é melhor você estar passando por esse deserto, do que estar lá em cima, recebendo proposta do diabo, recebendo proposta do inimigo. É melhor você estar embaixo, sabendo que foi Deus que te colocou e acreditando que a promessa dele ainda é fiel na tua vida. É melhor estar embaixo, recebendo a promessa dele. É melhor estar embaixo de joelhos no chão, sabendo que foi Deus que colocou. Irmãos, as coisas que Deus faz é grande. E quando Deus dá permissão a Satanás dizendo: olha, toca tudo enquanto ele tem menos na sua vida, nós vamos observar que o inimigo começa o seu ataque sobre a vida de Jó. E uma das coisas, uma das bases de Jó, que nós vamos observar nessa noite, é a sua casa, a sua família. Porque a Bíblia diz que Jó sacrificava. Só de imaginar que os seus filhos poderiam estar pecando, Jó sacrificava a eles a Deus, oferecendo sacrifícios. E o inimigo começa tirando a sua riqueza, começa tirando os seus bens materiais, os seus animais, e vem derrubando tudo, destruindo tudo, e acaba tirando a sua família. A história diz que um servo vinha e falava: olha Jó, roubaram os teus animais. Chegava outro servo dizendo: olha Jó, destruir a tua casa, Jó. Chegava outro servo dizendo: olha Jó, veio um vento forte, destruiu a casa e caiu sobre os teus filhos. Aí a história vem e diz que Jó se rasga as suas vestes, se lança sobre as cinzas e começa a adorar o Senhor. Aí vem alguém, o pastor, dizendo: olha Jó, qual foi o teu pecado? Passa alguém dizendo: olha Jó, qual foi a tua blasfêmia que tu fez?
Olha, Jó, qual foi o teu pecado que tu fez para estar jogado nas cinzas? Qual foi o teu pecado, o que aconteceu para você estar sem nada? Aonde está o teu Deus? Os amigos de Jó passam por Jó dizendo: olha, Jó, qual foi o teu pecado? O que aconteceu com a tua vida para estar jogado nas cinzas? Eu imagino Jó jogado nas cinzas, pegando uma doença com lepra sobre o seu corpo. Eu imagino que diante da dificuldade, o inimigo olhando, dizendo: é agora que Jó vai blasfemar. Imaginando que o inimigo dizendo: é agora que Jó vai falhar diante da presença do Senhor, porque já perdeu casa, perdeu bens, perdeu seus filhos, agora está jogado sobre as cinzas. Eu imagino as pessoas passando, olhando para a vida de Jó, porque Jó era um homem rico. Quando as pessoas vê Jó jogado nas cinzas, dizendo: olha, Jó, qual foi o teu pecado que tu fez? Eu imagino Jó neste momento olhando para cima, dizendo: olha, eu não pequei, eu não blasfemei, mas nessa noite, neste momento, diante da presença do meu Deus, eu não vou reclamar e nem blasfemar, eu não vou reclamar e nem blasfemar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir para você nessa noite: Jó está jogado nas cinzas, não tem direção mais, não tem mais amigo, não tem mais filho, não tem mais bens materiais, não tem mais ninguém sobre a sua vida. Aí chega a mulher dizendo: olha, Jó, abandona esse Deus e morre, larga esse Deus não vai te ajudar, larga esse Deus não vai vir te ajudar em nada. Aí Jó olha para ela dizendo: olha, tu fala como uma louca, eu não vou blasfemar nem reclamar. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa se você está passando por um momento difícil, não é tempo de parar, é tempo de se erguer das cinzas e adorar o Senhor nessa noite. É você mostrar para o inimigo que você ainda tem promessa de Deus, é você mostrar para o inimigo que você ainda tem algo de Deus na tua vida, é mostrar para o diabo, para dizer que você ainda tem Deus na tua vida. A glória do Senhor se faz presente nessa noite. Não importa se você está aqui agora, deixou em casa alguém enfermo, se deixou assim, as portas se fechou, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus ainda tem jeito para a tua história. Não fique jogado sobre as cinzas nessa noite. Se levanta deste pó, adora ao Senhor em meio à dificuldade. Meu Deus, adora ao Senhor nessa noite, glorifica o Senhor diante da dificuldade, bendizendo ao Senhor que Ele é santo e o seu nome é maravilhoso, que o seu nome é glorificado nessa noite. Eu não sei se você veio aqui nessa noite adorar, mas sem crente nessa noite que já está adorando ao Senhor Deus, está visitando pessoas. Não importa se a porta se fechou, não importa se o veículo foi tomado, mas Deus está entrando com providência nessa noite. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida, e para se cumprir na tua vida, Deus vai te tirar de certos lugares, Deus vai te afastar de pessoas, Deus vai te arrancar de certas portas de emprego. Para Deus fazer algo novo, Deus vai tirar você do comodismo e vai trazer para o deserto, mas por uma boa causa, para fazer algo novo na tua vida. Irmãos, Deus está aqui nessa noite. Igual foi falado nessa noite, tem pessoas, pastor, que perdeu os sonhos. Tem pessoas que chegaram aqui neste lugar, perderam os seus sonhos, perderam a oportunidade de estar pregando, perderam a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Mas eu quero dizer para você neste lugar, Deus vai restaurar os teus sonhos nessa noite. Deus vai te arrancar dessas cinzas nessa noite e vai fazer algo novo nessa noite. Talvez alguém
passou por você nesse lugar. Talvez o teu vizinho olhou para você dizendo: olha, esse aí não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que a última palavra ainda vem do Senhor nessa noite. A última palavra não vem do homem, não vem do médico, não vem do vizinho. A última palavra ainda vem dele nessa noite. É ele que ordena a promessa, é ele que faz a promessa, é ele que determina o milagre na tua vida nessa noite, é ele que restaura os teus sonhos nessa noite, é ele que faz tudo na tua vida.